Eu estava olhando pela janela da sala de aula, sonhando com aventuras, quando avistei o disco voador. Pisquei, mas ele ainda estava lá. Um disco de cromo brilhante, zigue-zagueando no céu. Meus olhos se esforçavam para rastrear o objeto através de curvas cada vez mais rápidas, extremamente fechadas, que teriam reduzido um ser humano a papinha se tivesse havido algum a bordo. O disco disparou na direção do horizonte e pairou. Imóvel sobre a linha distante das árvores por alguns segundos, como se vasculhasse a área abaixo antes de se lançar bruscamente para o céu mais uma vez, fazendo outra série de mudanças de curso e velocidade que desafiavam as leis da física. Tentei ficar tranquilo, tentei permanecer cético. Lembrei-me de que eu era um homem das ciências, ainda que normalmente não tirasse mais de 6 nessa matéria. Voltei a olhar para o disco. Ainda não sabia dizer o que era, mas sabia o que não era: um meteoro. Nem um balão meteorológico, nem gás do pântano ou raio globular, não. O objeto voador não identificado para o qual eu estava olhando com meus próprios olhos definitivamente não era desta Terra. A primeira coisa que pensei foi: puta merda, caralho! Seguida imediatamente por: não acredito que isso finalmente está acontecendo. Sabe, desde o primeiro dia do jardim de infância, eu vinha esperando e torcendo por algum evento fantástico e explosivo que alterasse o mundo. Algo que estilhaçasse a monotonia infinita da minha educação pública. Eu havia passado centenas de horas olhando para a calma e domada paisagem suburbana que cercava a minha escola, desejando silenciosamente a irrupção de um apocalipse zumbi, um acidente maluco que me desse superpoderes ou talvez a súbita aparição de um bando de anões cleptomaníacos viajantes do tempo. Eu estimaria que aproximadamente um terço desses meus sombrios sonhos acordados tinha envolvido a chegada inesperada de seres de outro planeta. Naturalmente, nunca acreditei que isso fosse acontecer de verdade. Mesmo que visitantes alienígenas decidissem de fato dar um pulo aqui, neste profundamente insignificante planetinha azul e verde, nenhum extraterrestre respeitável escolheria minha cidade natal de Beaverton, Oregon, também conhecida como Tediópolis, como seu ponto de primeiro contato, a não ser que o plano deles fosse destruir nossa civilização, erradicando de início nossos lugares menos interessantes. Se o universo tinha um centro reluzente e animado, eu estava no planeta mais distante dele. Por favor, passe o leite azul, tia Beru. Mas agora alguma coisa milagrosa estava mesmo acontecendo. Havia um maldito disco voador lá fora. Eu estava olhando bem para ele. E tinha certeza de que ele estava chegando mais perto. Dei uma olhadinha furtiva para trás e vi meus dois melhores amigos, Cruz e Jill, sentados atrás de mim. Mas naquele momento eles estavam entretidos numa discussão aos sussurros e nenhum deles olhava para a janela. Cheguei a pensar em tentar chamar a atenção deles, mas fiquei com medo de que o objeto pudesse sumir a qualquer segundo e não queria perder a chance de eu mesmo ver isso. Voltei rapidamente o olhar para fora, bem a tempo de ver outro clarão prateado brilhante quando a nave disparou lateralmente pela paisagem. Depois, parou e ficou flutuando sobre um trecho adjacente de terreno antes de se afastar mais uma vez. Flutuando, voando. Flutuando, voando. Não havia dúvida de que ele estava chegando mais perto. Agora eu já conseguia ver seu formato com mais detalhes. O disco virou de lado por alguns segundos e obtive meu primeiro vislumbre claro de seu perfil de cima para baixo. Na verdade, não era um disco. Daquele ângulo, pude ver que seu casco simétrico lembrava a lâmina de um machado de guerra de 2 gumes e que um prisma octogonal negro estava no centro, encaixado entre suas longas asas serrilhadas, reluzindo na luz do sol da manhã como uma jóia escura. Meu cérebro deve ter sofrido um curto-circuito, porque não havia como confundir o desenho único da nave. Afinal, eu o havia visto quase todas as noites nos últimos anos através de uma mira telescópica. Eu estava olhando para um Subrukai Glaive, uma das naves de caça pilotadas pelos vilões alienígenas em Armada, meu videogame favorito.